E hoje o tema é: deixe de ser escravo dos seus pensamentos. A maioria da queixa das pessoas é: Lucy, pensamentos negativos. Lucy, pensamentos recorrentes que se repetem. Lucy, eu tenho... isso me provoca ansiedade. Lucy, eu não consigo acreditar. Meus pensamentos dizem que eu não vou conseguir, que não vai dar certo. Meus pensamentos dizem que eu não sou capaz. Então, hoje, eu quero dizer para vocês que vai ter mais clareza no sentido de como lidar com isso. Por que que os nossos pensamentos nos dominam? Porque nós acreditamos que nós somos os nossos pensamentos. Não, nós não somos os nossos pensamentos. Eu vou começar aqui com um provérbio que diz o seguinte: como o homem imagina no seu interior, assim ele é. Isso não significa que nós somos os nossos pensamentos, mas sim que nós somos o que nós permitimos que os nossos pensamentos imaginem. Então a gente pode interromper isso? Pode. Como? Primeiro, esse conceito é fundamental. Você não é o seu pensamento. Eu não sou os meus pensamentos. Os meus pensamentos fazem eu imaginar determinadas coisas e eu acredito nessas imagens que o meu pensamento me faz imaginar. Ou ele faz um diálogo interno comigo, né? Aquelas vozinhas, e eu acredito naquelas vozinhas. Lucy, então, de onde vem esses pensamentos se eu não sou o meu pensamento? De toda a nossa história de vida, de toda a sua história de vida. Os nossos pensamentos, os meus e os seus, são tudo que nós ouvimos de várias pessoas durante a nossa jornada até aqui. São tudo que a nossa criança pequena simplesmente foi absorvendo, porque como eu já falei algumas vezes, para você que está chegando agora, vou repetir, nós quando crianças, nós somos esponjas, simplesmente nós absorvemos todos os conceitos que vêm até nós. E aí, nós não selecionamos, simplesmente eles vêm, entram e ficam ali fazendo morada, ok? Então, quando você imaginar os seus pensamentos, pense em várias pessoinhas lá dentro. Pensa no seu pai, pensa na sua mãe, pensa nos seus professores, pensa em pessoas significativas que passaram na sua vida, pense em experiências que você teve, às vezes traumáticas, pensa em circunstâncias que você teve que aceitar sem entender, tá? Então, seus pensamentos são tudo isso, é a somatória disso. Pessoinhas que estão ali dentro. E a sua criança acredita em cada uma dessas vozes ou em cada imagem que chega para ela. Por que eu falo em imagem? Se eu dissesse para vocês, resista aos pensamentos de vocês, briguem com os pensamentos de vocês, não aceitem os pensamentos que vocês têm, eu só vou fazer com que você reforce a situação. Sabe por quê? Porque quanto mais eu penso e nego, mais ele se repete, mais ele insiste em ficar. Por quê? Porque ele entendeu que isso, nossa mente entendeu que essa é a forma correta. Então, o que eu preciso fazer? Tem uma série de atitudes, de escolhas e de procedimentos que a gente precisa ter com os nossos pensamentos para eles se encaixarem. Então, eu já falei, você não é o seu pensamento, né? O seu pensamento faz imagens e você acredita nessa imagem. O seu pensamento traz vozes de tudo que você já ouviu na vida e você acredita nessas vozes. Esse é o ponto. Então, quanto mais você quiser não pensar, mais você vai pensar. Não pense agora num palhaço de circo. Você pensou. Provavelmente veio uma imagem na sua mente. Percebe? Quanto mais a gente fala para o nosso pensamento, não pense, não faça, não é, mais ele faz, mais ele pensa.
mas ele é. Tá ok? Então, como que a gente faz isso? Primeiro ponto, tentando ser um observador, tomando distância. Olha, a partir do momento que você entende aqui hoje que os seus pensamentos não são você, então o que você faz? Eles não estão mais aqui dentro, percebe? Quando eu acredito que os meus pensamentos sou eu, ele está introjetado em mim. Pensa, não consigo tirar ele de mim. Quando você pensa que os seus pensamentos são vozes de tudo que você ouviu, então vozes estão fora, ok? Que são imagens do que você viu. Então as imagens estão fora. Então você se distancia disso. Ok? Então quando os pensamentos vierem na sua mente, tome essa distância. Pense assim: ah, eu já entendi. A minha criança, quando eu era pequena, eu absorvi isso como uma verdade absoluta, mas hoje eu consigo entender que eu posso tomar distância. Então imagine como se seu pensamento ele tivesse fluxo. Porque os pensamentos, eles não ficam, eles vão e vêm. Vêm e vão. Entende? Vão e vêm. Vêm e vão. Eles fazem um fluxo. E esse fluxo não está dentro. Esse fluxo está de informações que vieram de fora. Então, tomar essa distância dos seus pensamentos vai facilitar você se tornar um observador. É um exercício que você pode fazer todos os dias, ok? Um observador dos seus pensamentos. Você, por exemplo, começou o pensamento ali, você percebeu que já gerou ansiedade. Aí você toma a distância, sai daquele lugar e pensa que você está deixando o seu pensamento ali para depois conversar. Entende? Faz jogos com a sua mente de forma que você consiga colocar para fora, desse jeito que eu estou falando para vocês. Pessoas trouxeram informações, são vozes. Circunstâncias trouxeram imagens, são vozes. Tudo isso veio de fora. Então você agora põe fora para poder selecionar o que vai ficar aí dentro. Então você vai brigar com seus pensamentos? Não. É bom que você seja gentil. Percebe? Se você fala não, se você briga, ele vai reforçar, porque o teu pensamento ele quer te ajudar, ele aprendeu que aquilo é bom para você. Então ele vai insistir naquilo. Agora, se você aprender a se distanciar, a colocar para fora e a dialogar com esse pensamento aqui do lado de fora para trazer um novo significado e falar, vou dar um exemplo. Por exemplo, você, mulher, ouviu da sua mãe que homem nenhum presta. Talvez você acredite nisso ferrenhamente. Homem nenhum presta, ok? Ou você, homem, ouviu, aprendeu de alguma forma que mulher só quer se aproveitar, só pensa no dinheiro. Eu tô falando isso porque são coisas que chegam até mim através de clientes, tá? E a gente ouve isso continuamente. Então isso são crenças. E essas crenças, elas ficam falando aqui dentro do nosso pensamento. Então, como eu funciono como observador? Primeiro, homem nenhum, mulher nenhuma, eu estou generalizando. Estou generalizando. Você conhece, olha lá, vamos fazer pergunta para esse pensamento. Você conhece um homem bom? Aí você pode falar, nossa, conheço. Ou meu avô, ou meu pai, ou uma pessoa que eu admiro muito, que eu convivo com ela. Você conhece uma mulher que não está interessada só em se aproveitar em dinheiro? Ah, eu conheço. Então, pera lá. Então é todo homem? Então é toda mulher? Você viu que a gente começa a relativizar uma informação, uma verdade que não é absoluta, ela é relativa? A gente começa a mostrar para esse pensamento que nós precisamos conversar, nós precisamos questionar aquilo que está chegando até a gente. Com esse exemplo, eu acredito que fica mais claro, né, o que fazer. Então quem é que acreditava nessa verdade? Quem foi que te falou isso? Você teve alguma experiência? Foi todas as experiências que você teve? Então vamos fazer perguntas para esse pensamento, para tentar
reconhecer. Segundo passo, seus pensamentos ficam mais lembrando do passado? Ah, porque lá no passado era melhor. Ou, nossa, lá no passado, olha, eu sofri isso, eu vivi aquilo, me maltrataram, eu tive essa experiência negativa, aquela outra, aquilo outro, e você fica ali remoendo, olhando o seu passado, vivendo o seu passado. Seu pensamento passa muito tempo no passado, seja porque você acha que lá no passado você foi mais feliz e aquela situação era melhor do que a de hoje, ou seja porque você sofreu muito no passado, mas você está no passado de qualquer forma. Vou te contar uma coisa. Se o seu pensamento te leva a fazer esse movimento de ficar no passado, você está caminhando para um caminho de depressão. Então, como que você sai? Eu digo que a depressão, ela é um túnel. Você não entra na depressão, você não mergulha na depressão, você vai entrando devagar pela forma que os seus pensamentos vão te conduzindo para lá e vão te deixando lá no passado achando que lá era melhor. Ok? Agora, também, seu pensamento pode estar direto no futuro. Ah, porque eu preciso fazer, porque eu tenho essa meta, porque eu quero viajar, ah, porque eu quero construir, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero casar, porque eu quero que o meu filho tenha isso, que minha filha cresça, eu quero lá, futuro. Olha o que gerou ansiedade. Porque se meu pensamento passa a maior parte do tempo no futuro, isso gera em mim ansiedade, porque esse futuro ainda não chegou, ele não existe, eu quero estar lá, eu quero antecipar. Percebe? Então eu gero uma outra coisa, eu gero ansiedade. Então se eu ficar muito no meu pensamento no passado, eu gero depressão, melancolia. Se eu ficar muito, demais com o meu pensamento no futuro, eu gero ansiedade. Ah, Lucy, e as metas então? Que todo mundo fala que a gente tem que ter meta. Tem que ter meta. Meta é farol. Mas você não fica no farol o tempo inteiro. Percebe? O farol é só uma sinalização para você saber que você quer chegar lá. Você olha para o farol e continua a sua jornada. Para você chegar até o farol, tem uma jornada. E é nessa jornada que a gente chama de presente, de aqui e de agora que a gente precisa passar a maior parte do nosso tempo. A gente pode andar para o passado, a gente pode olhar para o farol e pensar e construir um futuro, mas é aqui e agora, no presente, que a gente está vivendo. Então, uma forma de trabalhar o seu pensamento é trazê-lo sempre para o aqui e agora. Lucy, como que eu faço isso? Vamos lá. Pensa no seguinte, eu gosto de usar metáforas, porque as metáforas elas ajudam a gente a compreender de forma mais plena, mais consciente. E a atingir lugares na nossa mente que às vezes a simples palavra não chega. Então pensa que o seu passado é um suco de laranja. Lúcia Galvão, filósofa, se você não conhece, ela usa muito essa metáfora. Eu acho ela perfeita, essa metáfora. Pensa no seu passado como um suco de laranja. Quando você faz o suco de laranja, você tem ali o suco, né? Mas dali saíram sementes, bagaço, casca, certo? E você toma o quê? O suco puro. E o resto, o que você faz? Você joga fora. Isso é o passado. No passado tem bagaço, tem semente, tem casca, tem dor, tem decepção, mas também tem o suco. O que é o suco? É o aprendizado que eu trago para cá. Somente aquilo que pode me trazer algum benefício e me fazer melhor. Por exemplo, quem viu eu contando da minha vida, eu tive uma infância conturbada, com alguns problemas de alcoolismo, né? De sentimentos dos meus pais, e aquilo gerou em mim o quê? Tinha bagaço, tinha semente, tinha casca, mas tem o suco. Qual é o suco? O aprendizado que eu tirei. Eu aprendi a lidar com essa situação, eu amadureci essa situação e eu fui me autoconhecendo, eu fui encontrando a minha identidade e fui compreendendo
o porquê eles agiam daquele jeito, fui entendendo que era o melhor que eles podiam fazer e fui trilhando o meu próprio caminho no meu autoconhecimento. E isso hoje me ajuda a cuidar das pessoas que eu cuido, ajuda a entender o que se passa dentro da mente dessas pessoas, na alma dessas pessoas, porque eu passei por várias situações. Então, além do conhecimento, além de ter estudado, eu vivi algumas situações e esse aprendizado, ele me faz ser mais assertiva quando eu estou tratando de pessoas, cuidando de pessoas, seja na psicanálise, seja no coaching, seja na mentoria. Ele me acende alertas que eu consigo identificar. Esse é o aprendizado que eu trouxe do passado, né? E eu fiquei em paz com o meu passado. Futuro, farol. Tenho que fazer metas, porque se eu não coloco onde eu quero chegar, qualquer lugar serve, você já ouviu falar isso. Mas se eu ficar tão preocupada lá, eu não vou desfrutar a jornada. Eu não vou aproveitar o que tem no meio do caminho. Quando você pensa que uma pessoa tem como meta subir o maior monte lá, X, que é o desafio dele. Quando ele chega lá no monte, o que ele vê? Ele olha para baixo, ele vê o quê? Às vezes um monte de gelo. Um monte. Mas e a jornada? O que ele vai vendo no meio do caminho? E os treinos? E os preparativos? E as pessoas que ele conhece? E o conhecimento que ele adquire? E as coisas bonitas que tem no caminho? Percebe? O que é que vale mais? Quando ele chega lá em cima, ele já vai pensar em outra meta. E se ele não desfrutou a jornada, o que ele trouxe? Percebe, gente? Desfrutar a jornada é viver o aqui e o agora. Eu olho para o meu farol, mas eu desfruto cada dia da minha vida. Com as pessoas que eu amo, com o que me aparece, com as circunstâncias. Às vezes vai adiar um pouquinho lá para eu chegar no meu farol, mas às vezes nesse adiamento que acontecem outras coisas boas que eu precisava viver. Agora eu quero dizer para vocês que tem pessoas que falam assim: eu penso, mas eu não falo para ninguém. Meu pensamento não faz mal para ninguém. Então eu quero ler uma metáfora para você que diz que os nossos pensamentos transbordam, sim, né? E Freud já dizia assim: ninguém pode esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Então, mesmo que você não fale para ninguém dos seus pensamentos, o seu corpo fala, a sua comunicação fala sem você perceber, o seu posicionamento fala, tudo em você fala. Olha essa metáfora que conta isso. Eu acho essa metáfora maravilhosa. Diz assim: tu vais andando com tua xícara de café e de repente alguém te empurra, fazendo com que derrames café por todo lado. Por que derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste o café porque tinhas café na caneca. Porque se tivesse chá, terias derramado chá. O que tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de você vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade. Então terás que perguntar a ti mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida fica difícil, o que eu vou derramar? O que estiver na tua caneca, és o responsável. E olha que a vida sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. Ninguém pode esconder um segredo. Os pensamentos, eles não ficam só na sua mente. Eles podem sair, eles transbordam de alguma forma. Então a melhor coisa que nós fazemos é cuidar bem deles.
que eu vou entregar aqui para vocês no final alguns livros que vocês podem ler, que vai trabalhar como você faz isso e vai trabalhar uma mudança de mentalidade em você, em quem ler, certo? Em quem ler. Só comprar o livro, eu falo que o livro na estante não faz mudança nenhuma, né? Ele precisa ser lido e praticado. A nossa identidade, né? E aquilo que se forma dentro de nós, se forma até 7 anos, o mais forte, a maior estrutura, mas também ainda algumas coisas até os 12 anos mesmo. Então, esse registro, ele vai reger toda a nossa vida se a gente não entrar nesse processo de observador e de releitura e de ressignificar tudo que aconteceu ali. Porque até os 7 anos, que capacidade a criança tem de dizer isso é certo, isso é errado, isso é verdade, isso não é, isso é meu, isso é da minha mãe, isso é meu, isso é do professor. Até os 12 anos também não é feito muito isso. Por que a adolescência a turma chama de rebeldia, de aborrecência? Porque é onde a gente começa a questionar tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, se ali é reprimido e você não pode nem questionar, percebe? E antigamente era assim, o que os pais te ensinavam, você não podia questionar. Então, se aquilo fica reprimido, aquilo se torna mais verdadeiro, mais absoluto ainda. E é aquilo que vai reger a sua vida. Entende? Agora, o que eu tô passando para vocês hoje, eu tô entregando para vocês o controle dessa situação. Como? Pausando. É fácil? Não. Por quê? Porque a gente está acostumado a funcionar do mesmo jeito. Tem uma engrenagemzinha que acostumou a receber tudo, acreditar naquilo, a não questionar e passa a viver aquilo o resto da vida se não fizer um questionamento. Mas hoje você está tendo, você que está aqui comigo hoje, você está tendo a possibilidade de fazer uma escolha. Ou você acredita em tudo que o seu pensamento te diz e te mostra, porque ele só está fazendo isso porque você absorveu, ele é um arquivo de vozes e de imagens, ele não é você. Ou você acredita que o seu pensamento é você e se comporta assim, ou você passa a entender que ele é só um arquivo de palavras, de vozes e imagens e começa a questionar e a mudar. E para mudar você precisa pausar, você precisa respirar, você precisa perguntar, você precisa se tornar um observador, colocar o seu pensamento à sua frente e se tornar um observador do seu pensamento para começar a selecionar. Em qualquer tempo da vida, em qualquer tempo da vida é possível fazer isso. Após a adolescência, do começo da adolescência em diante. Enquanto criança, se não é uma família que conversa, que dá abertura para se falar e questionar, fica mais difícil fazer isso. Porque ele só vai absorver. A leitura ela cria em nós um espírito crítico crítico no sentido de reflexivo, né? Então, a leitura sobre esses temas, sobre a mente, sobre a neurociência, a leitura de boas coisas, né? Porque às vezes a gente lê coisas ruins. Assistir filmes também de biografias que mostram superação, que mostram exemplo, que mostram a diluição de preconceitos. Tudo isso vai mudando a nossa mentalidade, que é o que a Bíblia fala, né? Não vos conformeis, quer dizer, não assumam formas, né? Mas transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente. Quer dizer, quem faz a renovação da mente? É Deus? Não! Sou eu! Percebe? Transformai-vos. Como? À medida que eu adquiro ciência disso, busco conhecimento e começo a praticar isso. Vejam que hoje a neurociência, a ciência comprovam coisas que na Bíblia já está escrito há muito tempo. Por isso que eu insisto em dizer para vocês que o espiritual e o emocional caminham juntos. Deus nos criou corpo, alma e espírito. E isso está tudo junto e misturado. Tanto que quando a gente tem doenças emocionais, elas refletem no nosso corpo. Quando nós temos pensamentos que não são resolvidos, eles refletem no nosso corpo em formas de doença. Percebe como está tudo relacionado?
O que são pensamentos recorrentes, né? As pessoas me perguntam muito isso. Ah, por que a gente tem pensamentos negativos, pensamentos recorrentes? Geralmente os pensamentos negativos também são recorrentes. São pensamentos que roubam a nossa energia. Porque eles ficam ali, rodando o dia inteiro. Você dorme, acorda com aquele pensamento na sua cabeça. Aconteceu um fato que você não resolveu, você vai dormir e dorme com ele. Abre o olho e acorda com ele. Passa o dia e acorda com ele. Passa a semana, você tá com ele. Passa anos, você tá com ele. São pensamentos recorrentes, ok? E esses pensamentos recorrentes, eles roubam energia, eles sugam a gente. Então, por mais que você durma, por mais que você se cuide, você vai sentir cansaço, você vai sentir estresse, porque ele rouba energia. Então, precisa ressignificar esses pensamentos. Às vezes precisa de ajuda profissional, porque às vezes está muito cristalizado, muito impregnado. Então, às vezes a pessoa não consegue fazer sozinho, precisa de ajuda profissional para fazer isso. Mas na maioria das vezes, com isso aqui que eu estou ensinando para vocês, já dá uma melhora significativa, tá ok? Porque já começa a ter consciência. E a consciência é o princípio da mudança. Não dá para mudar enquanto você não admite por consciência que precisa mudar. Não dá para trabalhar os seus pensamentos enquanto você não admitir que você tem pensamentos assim e precisa cuidar bem dos seus pensamentos, como você cuida bem do seu corpo. Como você toma banho, você purifica o seu corpo, você passa creme no seu corpo, você toma vitamina para o seu corpo, você precisa também cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções, da mesma forma, e da sua fé, do seu espírito, da mesma forma, porque você é uma pessoa integral. E uma coisa vai interferir na outra. Ok? Então, quando a gente começa com um pensamento recorrente, vem aquilo, vai dar errado, vai ser um desastre, eu não sou bom, eu não sirvo para nada, eu sou um inútil, eu sou péssimo. Esses são pensamentos recorrentes que precisam ser cuidados, porque sabe o que eles fazem? Eles fazem a gente acreditar neles. E aí o que acontece? Eu acho que vai dar errado. Se tudo começa aqui, vai dar o quê? Errado. Eu vou fazer dar errado, porque eu acredito que vai dar errado. Eu vou fazer alguma coisa para aquilo dar errado. Se eu acredito que eu não sou bom, eu não vou assumir o compromisso com o meu desenvolvimento, porque eu não acredito que eu sou capaz. Então, acontece aqui primeiro, e aí eu vou me comportar, lembra? Pensamento, emoção, comportamento, resultado. E eu vou ter o resultado que eu não queria, porque eu estou acreditando naquilo que não é verdade. Ok? Gente, como que a gente então pode contribuir para melhorar o nosso pensamento? Bons filmes, boa leitura. Vou indicar 3 livros para vocês aqui. Ó, para quem gosta de ler, anota aí. Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. Sensacional. E ela tem para adolescente, na linguagem do adolescente, e ela tem para o adulto, ela tem até para criança, tá? Então, Campo de Batalha na Mente, Joyce Meyer. Tem também audiobooks. Se você não quiser comprar o livro, vai lá no YouTube que tem o audiobook Campo de Batalha na Mente. O livro Mindset, da Carol Dweck, né? Mindset, ele vai falar sobre esse processo de mentalidade, ele vai explicar esse processo do mindset fixo, do mindset de crescimento. O que é isso? Vou dar uma palhinha aqui para vocês, caso você não leia o livro, para você entender. O mindset fixo é aquele que absorveu todas as verdades e se fixou ali, tá? Então, o comportamento dele não é um comportamento de mudança. O mindset de desenvolvimento é aquele que tem um comportamento de mudança. Então, ele questiona. Esse não questiona. O fixo não questiona. O de crescimento questiona. O fixo, ele se baseia sempre no que o outro diz e se preocupa muito com o julgamento. O crescimento já não se preocupa muito com o julgamento, porque ele quer crescer. Percebe? O fixo
ele olha para o problema e fica olhando para o problema e fica rodeando o problema. O pneu furou, quem é o culpado? O pneu furou, ok? O mindset de crescimento, ele olha para a solução. O pneu furou, ok, vamos trocar o pneu e vamos embora. O mindset fixo, se ele estava lá com o pneu furado e ficou olhando para ele, até desiste do compromisso. Se ele tinha um compromisso legal, ele desiste. O mindset de crescimento, não, ele vai dar um jeito de resolver para ir no compromisso legal. Tá claro? Então, esses dois mindsets estão dentro da gente. E tudo está relacionado também, muito interligado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, que é onde tudo acontece primeiro. Então, passe a observar o que você anda pensando, não para brigar. Se você chegou agora, vou te repetir, não brigue com o seu pensamento, seja gentil, porque foi você que absorveu esses pensamentos e agora você só precisa ensiná-lo, ok? E o último livro que eu quero indicar para você é O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Asher, tá? Ele é ligado à psicologia positiva. É muito legal você ler também para poder trabalhar melhor os seus pensamentos. E filmes, biografias, vai lá ver biografias de pessoas que foram se transformando, como que foi isso para melhor, né? Isso ajuda muito. Leia a Bíblia, né? Provérbios, eu gosto muito de ler Provérbios, ele tem muita sabedoria. Todo ano eu leio o livro de Provérbios que está na Bíblia 2 a 3 vezes no ano, porque ali toda vez que eu leio, gente, eu tiro algo de bom para mim, toda vez, sem exceção. E tem livros que eu leio também mais de uma vez. Livros fazem a diferença na nossa vida. E mais, se nós não trabalharmos o nosso pensamento, é a última coisa que eu quero falar para vocês, ele vai nos sabotar. E é isso que a gente chama de autossabotagem. Porque ele vai dizer coisas pra gente que vai nos impedir de concretizar nossos sonhos, de fazer o nosso percurso de vida com leveza e de realizar aquilo que a gente quer realizar, né? Porque ele vai nos sabotar e de diversas formas. Queridos, espero ter contribuído, espero ter trazido clareza. Beijinho no coração de vocês e muito obrigada. Fiquem com Deus.